bebei dele todos. Todos que estavam ali, todos que eram seguidores de Yeshua, ele disse, bebei dele todos. Não houve exceção. Mesmo Yehuda, Judas o Iscariote, mesmo ele, Jesus não negou para ele o sangue e nem o pão. Então ninguém pode dizer que você não tem direito de comer do corpo e de beber do sangue de Cristo. Ninguém pode dizer para você que você é indigno. A única pessoa que pode julgar e deve julgar se você tem o conhecimento ou não, é você mesmo. Se você diz, pastor, eu entendi o que é o pão, eu entendi o que é o cálice de bênção que abençoamos. Olha só, ele disse, e tomando o cálice e dando graça, agradecendo ao Pai, agradecendo por quem? Pelo vinho? Pelo pão? Não. Agradecendo pelo que Cristo fez. Agradecendo por aquele que deu esses elementos de fé como símbolo para que nós nos lembrássemos de tudo o que ele fez por nós. Então agradeça ao Pai por ele ter dado o filho dele para morrer por você. Por ele ter dado o filho dele para ressuscitar por você. Porque mais importante do que a morte de Yeshua, de Jesus Cristo, é a vida dele. Pois se ele não tivesse ressuscitado, tudo que ele havia feito não tinha valido de nada. Não teria tido nenhum valor. Mas como ele ressuscitou, então tudo que ele fez tornou-se válido na nossa vida. Por isso diz aqui a palavra do Senhor. E tomando o cálice e dando graça, agradecendo ao Pai, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue. E o sangue de Cristo faz o que por nós? Ele perdoa os nossos pecados. Ele apaga o nosso passado. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento e ele não se lembra mais. Porque quando você come do pão e bebe do cálice, você faz uma ligação direta com Cristo. Ou seja, você passa a fazer parte da Querrilá de Adonai. Você passa a fazer parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Ao comer do pão e ao beber do cálice. E ao saber o que Cristo fez por você. Ao entender o trabalho que ele fez por você. Olha só, esses são elementos de lembrança. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para perdão, remissão dos pecados. Do momento que você bebeu desse cálice, aqui está o vinho que simboliza o sangue de Cristo. O vinho sem fermentação, o vinho sem o teor alcoólico. Quando você bebe desse vinho, sabendo o que ele faz por você, sabendo o que ele fez por você, naquele exato momento, os teus pecados, o teu passado, ele deixa de existir. E você passa a ser uma nova criatura, criado e recriado em Cristo Jesus, em Yeshua HaMashiach. Olha só, então o que o cálice faz por mim? Ele perdoa meus pecados. E o que o pão faz por mim? Ele cura minhas enfermidades. Ao comer do pão, você será curado de toda enfermidade. E ao beber do cálice, você será perdoado de todos os pecados. Por que eu como do pão, pastor? Para ser curado. Sabendo que ele me cura. Sabendo que quando o corpo dele foi partido por mim. Sabendo que quando ele foi chicoteado, esmiuçado por mim, ele estava me curando. E quando o sangue dele foi derramado, eu entendi, nós entendemos, naquele momento em diante, que o nosso pecado, ele não existe mais. Quando você toma do cálice, você bebe do cálice, o cálice de bênção que abençoamos. Você bebeu desse cálice. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas pelo
pelo Espírito ou pela palavra de Deus. Amém? Eu quero ler algo rapidinho para você, se você quiser dar uma olhada. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Cálice de bênção. Vamos desmistificar alguma coisa. É importante tirar o misticismo de dentro da nossa fé. Muitas pessoas estão com as suas fé misturada. E essa fé misturada, ela não vai trazer benefício para você. Se você quiser observar comigo, se você quiser olhar comigo, talvez você fez isso a vida toda, você que está dentro de uma religião, você que é até um pastor dentro da igreja, e talvez você fez isso a vida inteira, porque o teu líder ensinou, porque a religião tal ensinou. Mas o que a Bíblia ensina a respeito disso? Olha o que está escrito aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, 15 e 16. Olha só. Portanto, meus amados, fugir do quê? Do que você deve fugir? Da idolatria. E o que é idolatria? É mentira. A maior mentira de Satanás é a idolatria. A maior idolatria que existe é a mentira. A maior idolatria que existe é a mentira. Olha só. E há muitas igrejas, entre aspas, que está assim, ó, de mentira. Não tem nenhum santo, nenhum ídolo lá dentro, entre aspas. Mas está assim de mentira. De ensinamentos errados. Porque todo ensinamento que é contrário à palavra do Criador é ensinamento errado. Olha o que está escrito aqui, fugir da idolatria. Você deve fugir de dentro de determinadas religiões que mentem, que enganam você. Que não sabe, que não conhece a verdade. Olha só, fugir da idolatria. Falo como é entendido, julgai vós mesmo o que eu digo. O apóstolo Paulo ele disse, você deve analisar o que eu estou falando. Assim também eu digo para você que está me vendo nesse momento. Analisa se aquilo que eu estou pregando está dentro da palavra. Você não tem que acreditar no que eu acho ou deixo de achar. Você não tem que acreditar na minha pessoa em si. Você deve acreditar na palavra de Deus. Aí você foge da idolatria. Aí você foge da mentira. Qualquer coisa inventada, ultrapassando o que está escrito na palavra, é idolatria e é mentira. A mentira é a natureza de Satanás. João 8:44. E a idolatria, a Bíblia diz que os idólatras não herdará o reino do céu. Olha o que está escrito aqui. Falo como é entendido. Julgai-vos mesmo o que digo. Tem pastores, tem pregadores que não te dão o direito de questionar as palavras dele. Você tem todo o direito de questionar minhas palavras. Você tem todo o direito de analisar se aquilo que eu estou pregando é a verdade. Você tem todo o direito de analisar se está dentro das Sagradas Escrituras, se o que eu prego é verdade ou não. E agora nós vamos entrar num assunto bastante complicado. Olha o que está escrito aqui. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? É uma pergunta. Eu já vi muitas denominações religiosas e muitos ministérios pegar o cálice, após beber o sangue de Cristo, após beber o sangue de Cristo que está dentro, pegar o cálice, macetar o cálice, pisar no cálice, pisa é pecado, pisa é maldição. Mas olha o que está escrito aqui. Porventura o cálice de bênção. Cálice de quê, meu irmão? Aonde está escrito que você tem que pisar no cálice? Aonde está escrito na Bíblia que você tem que pisar no cálice, macetar o cálice, que aquilo é pecado? Me mostra! Mostra para mim. Esse vídeo vai chegar em pastores, vai chegar em religiosos, e eu torço para chegar, e você pode entrar em contato comigo. Entre em contato comigo e me mostra na Bíblia aonde está escrito que Jesus, após beber o cálice ali com seu discípulo, pegaram o caneco e meteram o pé no caneco. Aonde está escrito que após Jesus tomar o cálice junto com seu discípulo, ele falou, quebra o cálice, pisa nele, maceta ele.
Meu irmão, minha irmã, pastor, ministro, diácono, diaconisa, presbítero, faz favor, leia a Bíblia. Leia a Sagrada Escritura. Não fique inventando coisa e nem copiando o que os outros fazem, não. Vai ler a Bíblia. Olha o que está escrito aqui. Cálice de bênção que abençoamos. Nós vamos apresentar a Cristo. Agora, daqui a pouquinho, aqui está o pão. Ali no carro está os cálices. Nós vamos apresentar os cálices. Nós vamos apresentar o vinho. Nós vamos apresentar o pão. E é o cálice de bênção que abençoamos. Se alguém me puder provar, me mostrar uma vez na Bíblia, em alguma das passagens que fala da ceia, que Jesus, ou até mesmo algum dos apóstolos, ao tomar a ceia, jogaram o cálice no chão e pisaram em cima. Se é cálice de bênção, meu irmão, você pega a tua bênção e guarda com todo carinho, ao invés de jogar fora. Vamos dizer, se você está andando na rua e acha ali R$1.000, é uma bênção, é ou não é? Nessa época de crise, meu Deus do céu, é uma bênção. O que você faz? Você pisa em cima dele? Você maceta ele? Ou, se você tem uma dor na perna, você é curado daquela dor, o que você faz? Você esmurra aquele lugar para voltar a doer? Não. Bênção se recolhe, se trata com carinho, se trata com respeito. O que é bênção se trata com amor. Cálice de bênção que abençoamos. Porventura, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a nossa ligação com o sangue de Cristo, não é a nossa comunhão. União. Comunhão é união.